O sedã preto parou em frente à modesta casa de 2 andares, como se fosse um carro funerário chegando para um velório. Zoe Martinez encostou o rosto na janela da sala, o coração batendo descompassado, enquanto observava o homem de terno de carvão caro sair do banco do motorista. Marcus Kane. Mesmo à distância, sua presença dominava o ambiente. Alto, de ombros largos, cabelo escuro que refletia a luz da tarde e um maxilar afiado como uma lâmina. Mas eram seus olhos que fizeram o estômago de Zoe despencar, frios, calculistas e totalmente destituídos de misericórdia. Papá. Ele chegou. Sussurrou, quase sem voz. Da cozinha vinha o som da respiração ofegante do pai, entrecortada por soluços que despedaçavam o coração dela. Roberto Martinez havia envelhecido 10 anos nos últimos 6 meses. O vício em jogos finalmente cobrava seu preço da forma mais cruel possível. $300.000. Era isso o que ele devia. E aqueles homens não aceitavam um "me desculpe" como forma de pagamento. A batida na porta ecoou pela casa como tiros. Zoe alisou as mãos sobre o jeans desbotado e o velho suéter gasto que já tinha visto dias melhores 3 anos atrás. Aos 24 anos nunca se sentira tão pequena diante de um monstro. "Atenda, mija", murmurou a mãe, Helena da Soleira, os olhos vermelhos de tanto chorar. Talvez possamos negociar com ele." Zoe sabia que não. Marcus Kane não construiu sua reputação negociando. Construiu sobre resultados. Ela abriu a porta e imediatamente se sentiu diminuída por sua presença. De perto, ele era ainda mais intimidador. Pelo menos 1,90 m contra seu 1,63 m. Ombros que esticavam o tecido do paletó e mãos que pareciam capazes de esmagá-la sem esforço. Mas foi o rosto dele que lhe tirou o fôlego. Belo de um jeito perigoso, com traços afiados e lábios que provavelmente nunca haviam sorrido de verdade. "Senhorita Martinez." A voz dele era grave, controlada, com um leve sotaque impossível de identificar. "Posso entrar?" Não era realmente uma pergunta. Zoe saiu da frente, observando-o ocupar o espaço da casa com uma presença sufocante. Os olhos cinzentos percorreram os móveis simples, as fotos de família na lareira, o pequeno altar que sua mãe mantinha para a avó falecida. "Onde está seu pai?" "Na cozinha", conseguiu responder, conduzindo-o pelo corredor estreito. Roberto Martinez estava sentado à pequena mesa de jantar, a cabeça entre as mãos. Aos 52 anos, parecia ter 70. Seus ombros outrora firmes estavam caídos em derrota, e quando ergueu os olhos para Marcus Kane, Zoe viu algo morrer dentro dele. "Senhor Kane." A voz de Roberto tremeu. "Por favor, só preciso de mais tempo." O tempo acabou. Marcus puxou uma cadeira e sentou-se com elegância, controlada. Colocou uma pasta de couro preto sobre a mesa. 300.000, mais os juros. O total chega a $420.000. Um suspiro sufocado escapou de Helena. Zoe sentiu o mundo girar ao seu redor. "Eu não tenho esse dinheiro", sussurrou Roberto. "Você sabe que não tenho." Marcus abriu a pasta, revelando documentos oficiais e ameaçadores. "Então passamos à cobrança. Sua casa, o negócio de catering da sua esposa, o carro da sua filha. Tudo o que possui passa a ser meu até às 5 da tarde de amanhã." "Não!" Zoe deu um passo à frente, a própria firmeza da voz a surpreendendo. "Deve haver outra saída." Foi a primeira vez que Marcus desviou toda a sua atenção para ela. Os olhos cinzentos a estudaram com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Zoe resistiu à vontade de desviar o olhar, mesmo que cada instinto gritasse para fugir. "Outra saída", repetiu devagar, como quem saboreia as palavras. "E o que você tem em mente, senhorita Martinez?" Eu trabalho em 2 empregos. Posso pagar. Vai levar tempo, mas posso."
Quanto você ganha? A pergunta cortante a envergonhou. 32 mil por ano, mas eu consigo mais um emprego, trabalho à noite. Nesse ritmo, pagando apenas os juros mínimos, levaria 18 anos para quitar a dívida. Marcos recostou-se na cadeira, o rosto impenetrável. Seu pai teria 70 anos, sua mãe 68. Diga-me, senhorita Martinez, você acha que eles têm 18 anos? As palavras atingiram Zoe como um soco. O pai sofria de diabetes, pressão alta e problemas cardíacos agravados pelo estresse. A mãe se matava de trabalhar para manter o pequeno negócio e ainda cuidar do marido. Por favor, sussurrou, odiando soar tão quebrada. Me diga o que eu posso fazer. Marcos a observou por longos segundos, a cabeça levemente inclinada. Dava para ver as engrenagens girando por trás daqueles olhos frios. Há uma opção, disse por fim. Mas duvido que vá lhe interessar. Diga. Casamento. A palavra caiu entre eles como uma bomba. Zoe ficou imóvel, convencida de que tinha ouvido errado. Desculpe. O semblante dele continuava impassível, como se tivesse sugerido falar sobre o clima. Um casamento de contrato, 2 anos. Em troca, a dívida do seu pai desaparece completamente. Você é louco, Zoe arfou. Sou prático. Ele retirou outro conjunto de documentos do paletó. Eu preciso de uma esposa. Você precisa livrar sua família da dívida. É uma simples transação. Zoe o encarou, incrédula. Por que você precisaria de uma esposa? Algo brilhou nos olhos de Marcos, rápido demais para ser identificado. Minhas razões são minhas. A questão é, você está desesperada o suficiente para aceitar? Um som de angústia escapou de Helena na porta. Roberto ergueu o rosto, dividido entre horror e esperança. E o que esse contrato envolveria exatamente? A voz de Zoe saiu mais firme do que ela se sentia. Você se mudaria para minha casa, compareceria a eventos sociais como minha esposa, apresentaria uma frente unida para o mundo exterior. O olhar dele não se desviava dela. Em troca, sua família mantém a casa, o negócio, a dignidade. A dívida do seu pai desaparece e vocês ainda recebem uma mesada mensal para viver confortavelmente. E depois de 2 anos? Divórcio. Limpo. Simples. Um acordo generoso para você. Sua família permanece protegida. Zoe sentiu a mente girar. Era loucura, um absurdo, coisa de romances históricos, não da vida real. Mas quando olhou para a figura abatida do pai, o rosto molhado de lágrimas da mãe e o aviso de execução preso à geladeira, percebeu que talvez a loucura fosse a única salvação. Preciso de garantias, ouviu a própria voz dizer. Proteções legais, e a segurança da minha família é inegociável. Marcos quase sorriu. Quase. Garota esperta. Sim, haverá contratos, proteções legais para todos os envolvidos. Quanto tempo eu tenho para decidir? 24 horas. Ele se levantou, a altura voltando a encolher a pequena cozinha. Voltarei amanhã, neste mesmo horário, pela sua resposta. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair, lançando-lhe um olhar sobre o ombro. Para o que vale, senhorita Martinez, não sou um monstro. Difícil, sim. Exigente, sem dúvida. Mas não machuco inocentes. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio na casa era ensurdecedor. Zoe não pregou os olhos naquela noite. Ficou deitada em seu quarto de infância, encarando o teto, tentando processar a proposta de Marcus Kane. Casamento com um estranho. 2 anos de sua vida em troca da liberdade da família. Depois que ele saiu, Zoe havia pesquisado tudo o que pôde. Marcus Kane, 38 anos, CEO da Kane Financial Solutions. Órfão desde os 8, criado no sistema de adoção, construiu um império do nada, fortuna estimada em 50 milhões de dólares, sem família,
sem amigos próximos, sem relacionamentos públicos, um homem que cobrava dívidas e aparentemente esposas, com a mesma eficiência. Quando a manhã chegou, Zoe já tinha a resposta. Às 4 da tarde, em ponto, o sedã de Marcos parou novamente diante da casa. Desta vez, Zoe esperava na varanda. Minha resposta é sim, disse antes que ele pudesse falar. Mas tenho condições. Uma sobrancelha escura arqueou-se. Estou ouvindo. A segurança da minha família é prioridade. Se acontecer qualquer coisa com eles, qualquer coisa, o acordo está desfeito. Concordo. Quero tudo por escrito. Perdão da dívida, mesada, termos do divórcio, tudo. É claro. E quero me reunir com seu advogado, sozinha, antes de assinar qualquer coisa. Dessa vez ele sorriu de verdade, e o sorriso transformou o rosto dele. Por um instante, Zoe pôde imaginar quem Marcus Kane poderia ter sido se a vida não tivesse arrancado toda a doçura de dentro dele. Muito esperta, senhorita Martinez. Sim, você encontrará meu advogado amanhã de manhã. E quando esse casamento aconteceria? 2 semanas dá tempo de resolver a papelada e de você se preparar, preparar-se, como se fosse possível preparar-se para casar com um desconhecido, como se fosse possível preparar-se para deixar tudo o que conhecia para trás. Preciso continuar trabalhando, disse ela. Pelo menos meio período, não vou ser completamente dependente de você. A expressão dele endureceu. Não. Como é que é? Minha esposa não trabalha. Minha esposa não precisa trabalhar. Não sou realmente sua esposa, Zoe rebateu. Sou uma funcionária com uma descrição de cargo muito específica. O silêncio entre eles se estendeu, carregado e tenso. Finalmente, Marcos fez um aceno breve. Vamos discutir isso. Vamos concordar com isso. Ou não haverá acordo. Por um momento, Zoe teve certeza de que ele iria embora. O maxilar se contraiu, os olhos ficaram ainda mais frios, e ela pôde sentir a necessidade dele de controlar cada detalhe. Mas, surpreendendo-a, ele disse: muito bem, meio período, mas não em uma agência de serviços sociais onde você esteja exposta a situações perigosas. Ela piscou, atônita. Como ele sabia onde ela trabalhava? A resposta era óbvia. Ele já a investigara tão minuciosamente quanto ela havia pesquisado sobre ele. Fechado, disse. Então temos um acordo. Marcos estendeu a mão. Depois de um instante de hesitação, Zoe a apertou. A mão dele era quente, calejada em pontos que denunciavam que nem sempre vivera atrás de uma mesa. O aperto foi firme, mas não esmagador, e por um breve segundo, Zoe sentiu algo passar entre eles, uma centelha de consciência que nada tinha a ver com contratos. Então ele soltou sua mão e recuou. O instante desapareceu. Meu motorista vai buscá-la amanhã às 10 da manhã para a reunião com meu advogado. Vista-se de maneira profissional. Não preciso de conselhos de moda. Não. O olhar dele percorreu o jeans gasto e o suéter antigo dela. Mas precisará de um guarda-roupa novo. Minha assistente vai organizar compras após a reunião. O rosto de Zoe pegou fogo. Não sou sua boneca de vestir. Não, você será minha esposa, e a aparência importa no meu mundo. Sua esposa de mentira, corrigiu. Marcos se aproximou, perto o bastante para que ela sentisse o perfume caro e masculino que fez seu pulso acelerar. A voz dele baixou, firme e perigosa. Vamos esclarecer uma coisa, Zoe. Em público, diante dos outros, não haverá nada de falso no nosso casamento. Você será minha esposa, em todos os sentidos que importam para o mundo exterior. Vai se vestir como tal, agir como tal, e convencer a todos que está perdidamente apaixonada por mim. E quando estivermos a sós, houve novamente aquele lampejo nos olhos dele, rápido,
misterioso. Quando estivermos a sós, descobriremos juntos. 2 semanas depois, Zoe se encontrava no tribunal elegante, vestida com um traje que custava mais do que ela ganhava em 2 meses de trabalho. Estava prestes a se casar com um homem que mal conhecia. O vestido era de seda creme, ajustado ao corpo, fazendo-a parecer alguém totalmente diferente. Marcos havia insistido em tudo: no vestido, no penteado, na maquiagem, nas joias. A transformação era tamanha que Zoe mal se reconhecia ao espelho. Seus pais estavam ali como testemunhas. Helena chorava baixinho em um lenço, enquanto Roberto parecia mais saudável do que estivera em meses, o peso da dívida finalmente aliviado. Marcos, ao seu lado, usava um terno preto perfeitamente ajustado, como se tivesse saído de uma revista. Quando o juiz perguntou se ele aceitava Zoe como esposa, o sim de Marcos foi firme e seguro. Quando chegou a vez dela, as palavras hesitaram na garganta. Era o ponto sem retorno. Eu aceito, sussurrou, quase inaudível. A mão dele não tremia ao deslizar o anel de platina em seu dedo. O diamante solitário era lindo e provavelmente valia mais do que a casa dos pais dela. E então, diante do juiz, Marcos a beijou. Devia ser apenas um gesto formal, um ato simbólico. Mas no momento em que seus lábios tocaram os dela, uma corrente elétrica percorreu todo o corpo de Zoe. O beijo foi suave, contido, mas por baixo havia algo mais profundo. Uma centelha que revelava que Marcus Kane talvez não fosse tão imune ao acordo quanto fingia ser. Quando se afastaram, os olhos dele estavam mais escuros do que antes. Olá, esposa, murmurou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Apesar de tudo, do contrato, das circunstâncias, da lógica fria daquele arranjo, o coração de Zoe falhou uma batida. A casa de Marcos não era bem uma casa, era uma fortaleza. Zoe observava pela janela do carro, enquanto o sedã atravessava os portões de ferro imponentes. O anel de casamento recém-colocado brilhava na luz da tarde. A propriedade se estendia por hectares de jardins perfeitamente cuidados. A mansão erguia-se imponente, como algo saído de um filme. Bem-vinda ao lar, disse Marcos, mas o tom era mais resignado do que acolhedor. Subiram uma longa estrada ladeada por carvalhos, até parar diante de uma fonte enorme. Marcos saiu primeiro, e, para surpresa dela, abriu a porta do carro para ajudá-la a descer. Um gesto quase cavalheiresco que a pegou desprevenida. Obrigada, disse Zoe, aceitando a mão dele. A senhora Chen vai lhe mostrar a casa. Ela gerencia a equipe. Quantas pessoas trabalham aqui? Zoe perguntou, tentando quebrar o silêncio sufocante. Governanta, cozinheira, jardineiro e equipe de segurança. Todos vivem aqui, exceto os seguranças, que trabalham em turnos. Antes que ela pudesse comentar, a porta principal se abriu. Uma mulher de cerca de 50 anos, com olhar gentil e cabelo preso em um coque impecável, os recebeu com um sorriso caloroso. Senhora Chen, esta é minha esposa, Zoe. Marcos fez a apresentação com formalidade, mas Zoe percebeu uma leve suavidade em sua voz. Mostre-lhe o quarto e ajude-a a se instalar. Seu quarto, não o quarto deles. O detalhe provocou em Zoe uma estranha mistura de alívio e decepção. Claro, Sr. Kane. Parabéns pelo casamento. A governanta sorriu. Senhora Kane, seja bem-vinda ao lar. O nome soava estranho, como se pertencesse a outra pessoa. Marcos conferiu o relógio de pulso luxuoso. Tenho ligações a fazer. O jantar será às 7, na sala de jantar principal. E desapareceu por uma porta, deixando Zoe com a governanta e a assustadora percepção de que aquela seria sua vida dali em diante. O quarto de Zoe era, na verdade, uma suíte maior do que sua antiga casa inteira. As janelas iam do chão ao teto, revelando jardins impecáveis. Havia um closet imenso,
já preenchido com roupas, sapatos e acessórios, todos em seu tamanho, escolhidos com uma precisão assustadora. Como ele sabia minhas medidas? Murmurou. A Sra. Chen apenas respondeu com um sorriso enigmático. O Sr. Kane é muito detalhista. Durante o jantar, Marcus estava menos formal, usando jeans escuros e um suéter que suavizava sua aparência imponente. Quando Zoe entrou, ele a observou com atenção e disse: "Você está linda." As palavras, simples, fizeram o rosto dela corar. Sentaram-se em uma mesa gigantesca, posta apenas para dois. Comeram em silêncio polido, trocando perguntas e respostas corteses, mas a atmosfera era sufocante, até que Zoe se arriscou. Então, e agora? Os olhos cinzentos dele a fitaram, intensos. Agora nos adaptamos. O polegar dele roçou levemente a linha do maxilar dela, num gesto inesperadamente delicado. Não quero mais fingir que isso é apenas negócio. O coração de Zoe disparou. Ela mal conseguiu respirar diante daquela revelação. O primeiro grande evento como esposa de Marcus veio rápido. Um baile de caridade realizado no hotel mais exclusivo da cidade. O salão reluzia sob imensos lustres de cristal e estava repleto de pessoas que usavam a riqueza como uma armadura. Zoe, de braço dado com Marcus, tentava não se sentir uma fraude. O vestido verde esmeralda de seda fora escolhido pela estilista dele para destacar seus olhos e cabelos escuros. As joias, emprestadas da coleção de Marcus, eram reais. Tudo a fazia parecer a perfeita esposa de um bilionário. Só não se sentia assim. Sorria, murmurou Marcus ao seu ouvido, o hálito quente em sua pele. Você parece estar em um velório. Me sinto como se estivesse na minha própria execução. Sussurrou de volta. A mão dele apertou seu braço. Não de forma dolorosa, mas possessiva. Essas pessoas sentem cheiro de medo. Não lhes dê munição. Antes que ela pudesse responder, um casal elegante se aproximou. A mulher, impecável, tinha aquele ar polido de quem nascera em berço de ouro. O homem, macio, parecia nunca ter trabalhado de verdade. Marcus, a mulher ronronou, beijando-lhe as faces no ar. Que prazer vê-lo, e esta deve ser a misteriosa esposa que todos esperávamos conhecer. Patrícia, Richard, apresento minha esposa, Zoe. Marcus envolveu a cintura dela, puxando-a para mais perto. Zoe, estes são Patrícia e Richard Whitman. Patrícia preside o conselho da fundação do hospital. Que surpresa! Patrícia sorriu, o olhar afiado como vidro. Foi tudo tão repentino, não? O tom predatório fez Zoe se enrijecer. Antes que pudesse responder, Marcus interveio suavemente. Quando se sabe, se sabe. Eu não ia arriscar que alguém mais a roubasse de mim. A mão dele deslizou para a parte inferior das costas dela. Aparentemente um gesto carinhoso, mas Zoe sentiu a tensão contida no toque. Como vocês se conheceram? Perguntou Richard, os olhos percorrendo Zoe de cima a baixo de um jeito que a fez querer desaparecer. Zoe piscou, o roteiro ensaiado fugindo de sua mente. Mas Marcus não hesitou. Em uma cafeteria, ela estava lendo, e eu não resisti em perguntar sobre o livro. Que romântico! Patrícia disse, a voz carregada de sarcasmo. E você faz o quê, querida? Sou assistente social, respondeu Zoe, firme. O casal trocou olhares. Surpresa, seguida por um ar de condescendência. Que nobre, Patrícia disse como se fosse quase uma pena. Suponho que alguém na posição de Marcus precise de uma parceira que valorize o trabalho social. Antes que Zoe pudesse reagir, Marcus interveio com uma firmeza inesperada. Zoe trabalha com jovens em risco. Ajuda crianças que o sistema falhou a encontrar novos caminhos. É um trabalho incrível. Pela primeira vez naquela noite, Zoe sentiu orgulho na voz dele ao falar dela. Patrícia forçou um sorriso e se despediu.
Quando se afastaram, Zoe comentou em tom ácido: "Isso foi divertido. Patrícia é uma víbora. Não a deixe te afetar. Todos aqui são assim?" "A maioria. Estão se perguntando o que você quer, quanto tempo vai durar, se está grávida." "Grávida?" Zoe quase engasgou. "É a única explicação, na mente deles, para eu ter me casado tão rápido." Ela o encarou. "Então acha que me casar com você foi um erro?" Marcos sustentou o olhar dela, e pela primeira vez sua voz soou quase suave. "Não." O jantar começou. Marcos não se afastava de Zoe. Sua mão sempre a tocava de alguma forma, nas costas, no braço, na cintura. Para os outros pareciam recém-casados, apaixonados, e, em certos momentos, até Zoe acreditava nisso. Quando um político fez um comentário ofensivo sobre programas sociais, Zoe não conseguiu se calar. Na verdade, pesquisas mostram que programas de habitação são muito eficazes. Quando as pessoas têm onde morar, cuidam mais facilmente de problemas como vícios ou saúde mental. O salão ficou em silêncio. Alguns olhares desconfortáveis se voltaram para ela. O homem retrucou com desprezo: "Isso é uma visão muito idealista. Quem vive no mundo real sabe melhor." "Mundo real?" Zoe respondeu, a voz baixa e afiada. "Eu trabalho no mundo real. Vejo jovens que saem do sistema de adoção sem nenhum apoio, famílias arruinadas por dívidas médicas, pessoas que ninguém mais defende." Ela parou ao sentir a mão de Marcos sobre a sua, firme. Esperava uma repreensão, mas quando o olhou, viu outra coisa. Os olhos cinzentos dele estavam fixos nela com uma intensidade crua, algo que parecia despir suas defesas. "Com licença," Marcos disse erguendo-se. "Precisamos de ar fresco." Puxou Zoe pela mão até a sacada. A noite fria a fez recuperar o fôlego. "Desculpe," disse ela. "Sei que não deveria ter." "Não peça desculpas." A voz dele estava rouca. "Você defendeu o que acredita. Isso importa." Ela piscou, surpresa. "Mas eu te envergonhei." "Você defendeu crianças que não têm ninguém." Marcos virou-se, e sob o luar, parecia mais jovem, vulnerável. "Você sabe o que significa ter alguém que lute por você?" Zoe sentiu o coração apertar. "Marcos." Ele respirou fundo. "Eu tinha 8 anos quando meus pais morreram em um acidente. Fui para o sistema. 15 casas diferentes em 10 anos. Algumas boas, outras." O maxilar dele se contraiu. "Ninguém nunca disse que eu merecia algo melhor." As lágrimas arderam nos olhos dela. "Até hoje," ele sussurrou. "Até ver você enfrentar aquela sala inteira." Zoe ergueu a mão, tocando o rosto dele. Pela primeira vez, Marcos se inclinou contra o toque de alguém. "Você não é mais aquele menino perdido." "Não?" A voz dele quebrou. "Não." Zoe sussurrou firme. "Você é um homem que construiu algo do nada, que salvou minha família quando poderia destruí-la." Ele segurou a mão dela contra o próprio rosto. "Não foi por isso que me casei com você." "Então por quê?" Marcos aproximou-se até que quase não houvesse espaço entre eles. "Eu disse a mim mesmo que era apenas negócio, mas a verdade é que, desde o primeiro momento, eu queria você." E a beijou. Diferente do beijo do casamento, esse foi intenso, cheio de desejo contido. Zoe sentiu o corpo inteiro tremer, ao mesmo tempo assustada e arrebatada. Quando se afastaram, Marcos encostou a testa na dela, ofegante. Isso não estava no contrato. "Não," Zoe respondeu, com o coração disparado. Não estava." As semanas que se seguiram ao baile foram como uma dança cuidadosa entre Zoe e Marcos. Havia momentos de aproximação, olhares prolongados, conversas que pareciam mais pessoais do que deviam, seguidos de recuos súbitos, quando ele erguia novamente suas muralhas de gelo. Marcos começou a tomar café da manhã com ela, perguntando sobre o trabalho no centro juvenil. Ouvia com atenção, como se cada palavra fosse importante. Às vezes,
Zoe o surpreendia olhando-a de um jeito diferente, algo entre admiração e desejo. Mas, todas as noites, ele se trancava no escritório ou em seu quarto, mantendo a distância. Essa barreira invisível estava enlouquecendo Zoe. Certa tarde, sua supervisora no centro, Janet, percebeu. Você anda distraída. Está tudo bem em casa? Em casa. A palavra ainda soava estranha, aplicada à mansão de Marcus. É complicado. Janet sorriu com sabedoria. Casamento costuma ser, ainda mais no começo. Quanto tempo já tem? 6 semanas. Zoe mal acreditava. Parecia uma eternidade. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Como você sabe quando alguém vale a pena lutar por ele? Janet a estudou com cuidado. Essa é pesada. Quer conversar? Zoe pensou em Marcus naquela sacada, quando finalmente baixara a guarda. Pensou no beijo desesperado, na confissão de que nunca ninguém lutara por ele. É alguém que sofreu muito. Levanta muros para afastar todos, inclusive eu, principalmente eu. Porque você é a que mais o assusta, concluiu Janet. As pessoas que podem nos salvar são justamente aquelas de quem mais temos medo. Porque se nos rejeitarem, confirma-se a ideia de que não valemos nada. Zoe engoliu em seco. Então o que faço? Continue aparecendo, continue mostrando que não vai embora. Janet apertou-lhe a mão. E quando o muro finalmente rachar, esteja pronta para segurá-lo quando ele cair. Naquela noite, Zoe levou comida para o escritório de Marcus. Está ocupado? Perguntou apoiada no batente da porta. Ele ergueu os olhos do laptop e por um instante sua expressão foi aberta, quase feliz em vê-la. Depois fechou-se de novo. Só finalizando alguns relatórios. Precisa de algo? Preciso que pare de me tratar como uma hóspede educada, pensou ela. Mas apenas disse. Fiz jantar. Achei que pudesse estar com fome. Ele pareceu surpreso ao perceber a hora. Já são 8? Você perdeu o jantar. A senhora Chen deixou pratos prontos. Por um momento, ela achou que ele recusaria, mas, para sua surpresa, ele fechou o laptop. Obrigado. Foi atencioso da sua parte. Jantaram na cozinha, na pequena mesa de café da manhã. O clima era mais íntimo, quase doméstico. Como foi o seu dia? Perguntou Marcus, e Zoe percebeu que ele realmente queria saber. Ela suspirou. Difícil. Recebemos um garoto novo hoje. 17 anos. Saiu do sistema de adoção sem ter para onde ir. Marcus ficou imóvel. O que quer dizer? Que ele já desistiu do mundo. Tem aquele olhar como se já soubesse que será abandonado outra vez. Inteligente. Não, Zoe o corrigiu. Triste. Há uma diferença. O silêncio se prolongou até que Marcus, num tom baixo, perguntou. E o que acontece com ele agora? Estamos tentando conseguir vaga em uma casa de grupo, mas não é o ideal. Ele precisa de atenção individual, alguém que entenda sua dor. E se não conseguir? Então ele acaba na rua, ou coisa pior. Marcus ficou pensativo. Quanto custaria para realmente ajudá-los? Zoe piscou. Como assim? Quero números. Ela hesitou. Para fazer diferença de verdade? Uns $500.000. Daria para atender a dúzias de jovens, com apoio psicológico e acompanhamento. Marcus apenas assentiu e mudou de assunto. Mas Zoe notou o olhar pensativo que ele lhe lançou o resto da refeição. 3 dias depois, Janet a chamou à sala dela, agitada. Você não vai acreditar, disse abanando um cheque. Recebemos uma doação anônima, $500.000. O coração de Zoe parou. O quê? O único pedido do doador foi que fosse usado para jovens que envelheceram no sistema. Zoe, isso muda tudo. Janet estava com lágrimas nos olhos. Você tem ideia do que isso significa? Zoe sabia, e tinha certeza de quem estava por trás. Naquela noite, ela foi até o escritório de Marcus. $500.000, disse sem rodeios. Ele não levantou os olhos. Perdão?
Uma doação anônima. R$500.000 para o meu centro. Muito específica quanto ao uso. Que notícia maravilhosa. Marcos. Ela se aproximou, o coração disparado. Olhe para mim. Quando ele obedeceu, a verdade estava nos olhos dele. Por quê? Sussurrou ela. Ele demorou para responder. Porque sei o que é ter 17 anos e acreditar que ninguém se importa se você vive ou morre. Zoe sentiu as lágrimas ameaçarem. Aproximou-se, ajoelhando-se ao lado dele. Marcos, eu não consigo ser o que você precisa. A voz dele quebrou. Não sei como. Nunca soube. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. O que eu preciso é de você. Não de uma versão perfeita. Você. Eu sou péssimo nisso. Não sei como. Nem eu. Zoe sorriu suavemente. Mas prefiro aprender com você a fingir que não sinto nada. E o beijou. Dessa vez o beijo foi lento, profundo, cheio de promessas e medos. Marcos correspondeu como um homem faminto de algo que nunca acreditou merecer. Quando se afastaram, encostou a testa na dela, ofegante. Estou com medo, confessou. De quê? De querer isso demais, de precisar de você demais, de perder você quando perceber no que se meteu. Eu não vou a lugar nenhum. A voz dela era firme. Escolhi você, Marcos, agora e sempre. Algo se quebrou no olhar dele, como um último muro ruindo. Quando a beijou novamente, foi com a urgência de quem finalmente encontrara o ar depois de se afogar. Zoe, eu sei. Ela sorriu entre lágrimas. Eu também te amo. 6 meses depois daquela noite em que Marcos finalmente se abriu, Zoe acordou em seu quarto. Não mais o quarto dela, mas o quarto deles. O aroma de café recém-passado se misturava ao som de passos discretos. Marcos tentava se mover em silêncio, como se pudesse enganá-la. Você é péssimo em se esconder, murmurou ainda com o rosto enfiado no travesseiro. Ele riu baixinho, aquele riso raro que ela tanto amava. Desculpe, volte a dormir. Não dá, estou animada demais. Marcos sentou-se à beira da cama, passando a mão pelos cabelos dela. Por causa de hoje, era o dia da inauguração do primeiro centro residencial da Fundação Marcus Kane, dedicado a jovens que envelheciam no sistema de adoção. Meses de planejamento finalmente se concretizavam. Por causa de você, disse Zoe, virando-se para fitá-lo. Mal posso esperar para ver a expressão no seu rosto quando aqueles meninos perceberem que tem uma chance de verdade. O olhar de Marcos suavizou, revelando uma vulnerabilidade que ainda a deixava sem fôlego. Desde que derrubara seus muros, ele vinha se transformando. Lentamente, com cautela, mas cada vez mais aberto ao amor que agora os unia. Não é só minha fundação, é nossa. Ainda não acredito que você colocou meu nome em tudo. Ele beijou-lhe a testa. Acredite, você é a razão de tudo isso existir. O projeto ia muito além de abrigar jovens. Oferecia apoio psicológico, educação, orientação profissional e, sobretudo, esperança. E Marcos estava totalmente envolvido, trabalhando lado a lado com Zoe para que cada detalhe fosse perfeito. Além disso, acrescentou num tom baixo que sempre acelerava o coração dela, gosto de ver o seu nome junto ao meu. Zoe riu, ajeitando a gravata dele. Senhora Zoe Kane soa bem, não é? Ainda que às vezes pareça surreal. Surreal é pensar que o homem mais temido da cidade acabou encontrando a própria salvação em você. Ela parou, tocando-lhe o rosto. É isso que eu sou para você? Você é tudo, respondeu sem hesitar, antes de beijá-la com ternura. Mais tarde, estavam juntos diante do novo edifício, acompanhando a chegada dos primeiros jovens. O lugar não lembrava uma instituição, parecia uma casa, paredes claras, janelas largas, móveis confortáveis. Ali, Zoe apontou emocionada. É o David.
Era o garoto de 17 anos que tanto a lembrara de Marcus. Ele havia sido um dos primeiros escolhidos para o programa. Agora, atravessava a entrada com passos incertos, mas o olhar carregado de algo novo. Esperança. Ele parece diferente, observou Marcus. É isso que a esperança faz, disse Zoe, sentindo os olhos marejarem. Marcus entrelaçou os dedos aos dela, firme. É isso? Zoe ergueu o rosto para ele. Viu não o homem frio e distante que conhecera meses antes, mas alguém transformado. Um homem que, depois de anos de solidão, finalmente encontrara um lar. Nela. É exatamente isso, respondeu. E naquele instante, Zoe soube que seu futuro estava prestes a mudar de novo. Havia dias que sentia algo diferente, uma náusea insistente, um atraso que não podia mais ignorar. Não havia feito o teste ainda, mas no fundo já sabia a resposta. O contrato que os unira havia muito fora destruído. Agora, tudo o que restava entre eles era amor, e talvez uma nova vida crescendo dentro dela. 3 anos depois, Zoe Kane observava pela janela da cozinha enquanto Marcus empurrava a filha deles, Emma, no balanço do quintal. Mais alto, papai, mais alto! Gritava a garotinha rindo. O riso de Marcus, agora um som tão familiar quanto precioso, ecoou pelo jardim. Ao lado de Zoe, no chão, o pequeno Michael, de 1 ano, balbuciava feliz com os blocos coloridos, levantando os olhos de vez em quando, com o mesmo cinza intenso do pai e o queixo teimoso da mãe. O coração de Zoe se enchia cada vez mais. A Fundação Marcus Kane já operava 3 centros residenciais e havia ajudado mais de 200 jovens a começarem uma vida independente. David, o primeiro deles, havia se formado na faculdade e agora trabalhava como conselheiro em um dos centros. A dívida que um dia quase destruiu sua família era apenas uma lembrança distante. A verdadeira herança daquele pesadelo fora muito maior. Confiança, esperança, amor. Mamãe! Emma chamou do balanço. Olha como eu vou alto. Estou olhando, meu amor. Respondeu Zoe sorrindo, a mão repousando instintivamente sobre o ventre ainda plano, onde um novo segredo começava a crescer. Ainda não havia contado a Marcus sobre a 3ª gravidez. Planejava surpreendê-lo no jantar daquela noite. Nosso bebê, pensou, maravilhada. O que antes fora um contrato frio agora florescia em uma família real, cheia de risadas, medos compartilhados e sonhos em comum. Marcus entrou na cozinha carregando Emma nos braços, com Michael correndo atrás, tropeçando nas perninhas curtas. Prontos para o jantar na casa dos seus pais? Perguntou, depositando a filha no chão. Quase. Zoe ajeitou uma mecha rebelde no cabelo dele. Você está com grama no cabelo, ele sorriu. Culpa da Emma, estávamos procurando trevos de 4 folhas. Encontraram algum? Marcus olhou para os filhos, depois para ela, e respondeu suave. Eu não preciso de amuletos da sorte. Tenho tudo o que sempre quis aqui. Mais tarde, depois do jantar com os pais de Zoe e da rotina de histórias para dormir, o casal sentou-se juntos no alpendre, sob o céu estrelado. Você já pensou em como teria sido se tivesse apenas tomado a casa da minha família? Perguntou Zoe, recostada contra ele. Marcus passou os dedos pelos cabelos dela. Às vezes, mas então lembro que tudo o que eu sempre quis valeu a espera. Até as partes difíceis, as muralhas, o medo, a desconfiança, principalmente essas partes. Ele levantou suavemente o queixo dela para que pudesse olhar em seus olhos. Foram elas que me trouxeram até você. Zoe sorriu, pensando no teste de gravidez escondido na gaveta do criado mudo, no brilho que iluminaria o rosto dele ao receber a notícia. Tenho algo para te contar, disse em voz baixa. Ah, é? Mas não hoje. Amanhã, quando tivermos tempo para conversar de verdade. Marcus a estudou com aquele olhar que via tudo.
Ele notara o vinho intocado no jantar, o sorriso secreto dela durante a noite. Boa notícia ou má notícia? A melhor de todas. O sorriso dele foi lento, cheio de amor e reverência. Nesse caso, posso esperar. E ali ficaram, sob as estrelas, cercados pela vida que haviam construído com coragem, confiança e amor. Zoe pensou na jovem assustada que, anos atrás, acreditava estar se sacrificando ao aceitar aquele casamento. Nunca poderia imaginar que a barganha com o cobrador de dívidas se tornaria sua salvação, seu futuro, sua família. Porque às vezes, a vida disfarça o amor nos lugares mais improváveis. Às vezes, a salvação veste a máscara do medo, e quando se tem coragem de lutar e confiar, descobre-se que não existe acordo bom demais para ser verdade. Existe apenas o amor e a ousadia de abraçá-lo. O sol da tarde iluminava o quintal, onde Emma corria rindo com o irmãozinho Michael atrás dela. Zoe observava da varanda, uma mão descansando sobre o ventre onde o terceiro filho já crescia em segredo. Marcos saiu da casa carregando 2 xícaras de chá. Sentou-se ao lado dela, entregando-lhe uma, e acompanhou em silêncio a cena das crianças brincando. O riso deles enchia o ar como música. "Lembra de como tudo começou?" perguntou Zoe, com um sorriso suave. Marcos assentiu, os olhos fixos nos filhos. "Lembro de cada detalhe, de você abrindo aquela porta com um olhar desafiador. Eu pensei que estava prestes a devorar sua família inteira, mas você me devorou." Zoe riu baixinho, emocionada. "E pensar que eu achava que estava sacrificando minha vida, quando, na verdade, estava nos salvando." Ele virou-se para ela, o olhar carregado de ternura. Todos nós. A fundação continuava crescendo, já transformando centenas de vidas. David, o primeiro jovem acolhido, agora era um conselheiro dedicado, guiando outros meninos como ele um dia fora. O legado de Marcos não era o dinheiro, nem os negócios, mas as vidas restauradas. Zoe entrelaçou os dedos aos dele. "Sabe o que vejo quando olho para tudo isso?" "O quê?" "Esperança. A mesma que vi nascer em você, a mesma que agora vejo nos olhos das nossas crianças." Marcos a beijou suavemente, demorando-se como se ainda não acreditasse ter o direito de tanto amor. "Você me mostrou que era possível", murmurou contra os lábios dela. "Você me ensinou a acreditar." As crianças riram mais alto, correndo em volta deles. O futuro, antes tão frio e solitário, agora estava cheio de calor e de vozes felizes. E quando Zoe pensou no bebê que ainda não conhecia, mas já amava, teve certeza de que a vida sempre surpreende. O que começara como desespero e um contrato impiedoso havia florescido na mais improvável das histórias de amor, porque às vezes o medo abre caminho para a salvação, e às vezes a barganha com o destino não é uma prisão, mas a chave para a liberdade. Marcos puxou Zoe para mais perto, sussurrando: "Você é, e sempre será, o melhor acordo da minha vida." E juntos, rodeados pelos filhos e pelo lar que construíram, selaram com um beijo o capítulo mais verdadeiro de todos, o do amor que transformou suas vidas para sempre.